Você provavelmente já ouviu essa frase. Não conte os seus sonhos a ninguém. Guarde os seus sonhos e projetos para você. Será que é verdade ou não? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou falar de um jovem sonhador. E se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que vem muita coisa boa por aí. Então bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rafael Alencar. Se você é velho também por aqui, meu nome também é Rafael Alencar. Gente, hoje eu vou falar sobre as 3 fases de um sonhador, que basicamente são o sonho, né? A trajetória, o processo, o percurso e a realização. Então, gente, basicamente vamos falar sobre José. Para quem não conhece a história de José, basicamente foi o seguinte: ele teve um sonho que os seus próprios irmãos iriam se prostrar diante dele, ou seja, ele teve um sonho que ele ia ser o governador do Egito. Porém, os seus irmãos, nessa fase, né, de José, em que ele contou o sonho, ele sonhou, primeira fase, sonhou, contou aos irmãos, os irmãos dele não gostaram do que ouviram. Aí ele disse: Não, esse menino aqui não vai ser nosso governador nunca. Porque ele era o queridinho do papai. Veja bem, ele ganhou a túnica. E a Bíblia diz que Jacó amava mais ele do que os seus próprios outros irmãos. Então Jacó amava mais a José. Então vamos lá. Ele teve o sonho, contou aos seus irmãos. E os seus irmãos jogaram na cisterna, tentaram matar, tentaram destruir José, né? Aí foi o irmão dele, o mais novo, Rubem, deu uma ideia: não vamos matar ele não, vamos colocar ele nesse buraco aqui, na cisterna. Colocaram na cisterna. Voltou, aí quando voltou, os ismaelitas iam passando. Eles foram e venderam José como escravo para os ismaelitas. Mas o que nós entendemos isso é que isso era um processo do sonho. Eu acabei de falar que a primeira fase foi o sonho. Aí ele está passando agora pelo processo. Porque o processo muitas vezes não é legal. O processo é doloroso, mas ele estava aprendendo alguma coisa ali nesse processo. E aquele processo de alguma forma iria contribuir para a realização do sonho dele, para a realização de ele ser o governador do Egito. José foi vendido como escravo. É verdade, José foi vendido, foi caluniado pelos seus próprios irmãos, pelas próprias pessoas da sua casa. Ele foi vendido, passou por esse processo e ele foi parar na casa de Potifar. Potifar viu que ele era um jovem de Deus, viu que ele era um jovem que tinha um espírito de administração, porque ele estava administrando todas as coisas de Potifar. E José foi tentado pela mulher de Potifar, que queria agarrar ele, digamos assim. E José, ele fugiu. José, como um jovem de Deus, fugiu da aparência do mal. José fugiu, né? E a mulher tentou culpar ele. Enfim, José acabou sendo preso. José acabou na prisão. Mas só que aquilo era projeto de Deus. Então, se você está no deserto, se você está no processo, entenda que é projeto de Deus. Gente, seguinte, José estava em um processo. José estava passando pelo processo de amadurecimento, estava sendo preparado por Deus. E o que muitas pessoas dizem é: não conte os seus sonhos para ninguém, não fale dos seus sonhos para ninguém. Mas se José tivesse ficado calado, será que tinha se cumprido ou não? Acredito que tinha, porém com algumas desavenças, né? Porque a palavra de Deus não falha e o que Deus falou vai se cumprir. Mas, gente, o que eu quero destacar aqui é que se José não tivesse falado, os irmãos dele não teriam contrariado, porque não sabiam de nada. Tá entendendo? Não sabiam de nada, não teriam vendido ele, não teria... Ou seja, tudo aquilo era propósito de Deus, tudo aquilo foi para agilizar o processo para ele ser o governador daquele lugar, do Egito, porque futuramente iria precisar. Então entenda o propósito do processo, que tem algo maior, que tem um propósito, que tem um plano de Deus para este negócio. Nós não devemos realmente contar os nossos sonhos para todo mundo. Para todo mundo. Sai dizendo aí na fulana: Ei, conheci uma pessoa agora na rua, já falou: eita, meu sonho é tal e tal, tal. Não, também não é assim, né, gente? Mas temos que saber as pessoas certas de contar os nossos sonhos. Por exemplo, se eu estou em um ambiente em que eu sei que alguém pode me ajudar de alguma forma, nem que seja no futuro, nem que seja depois, mas que essa pessoa pode me ajudar, se eu tiver intimidade, porque José ele falou aquilo, porque ele tinha intimidade com seus irmãos, né, com seu pai, ele falou ali. Então, quando você conhece pessoas, se o seu sonho, vamos lá, se o seu sonho é ser jogador de futebol,
seu sonho é ser jogador de futebol. Um exemplo aqui. Aí você fala, você tem contato muito próximo com treinadores, com jogadores, mesmo que em classe baixa. Mas se você contar para eles, quando eles souberem de alguma oportunidade, de alguma vaga, de alguma coisa relacionada ao futebol, que eu não entendo nada, eles vão te comunicar, eles vão te indicar. Então isso pode ajudar no seu processo, isso pode te ajudar a realizar o seu sonho. Então não fiquem contando realmente para todo mundo. Tem gente que realmente não soma, tem gente que realmente desmotiva, mas tem gente que são estratégicos. São as famosas pessoas estratégicas. Elas estão ali, mas elas são estratégicas, né? Pode acontecer alguma coisa, eles podem te indicar alguma coisa. Isso pode te ajudar de alguma forma. Eu não estou falando para sair contar sonho para gente fútil, para gente inútil, que não soma, que não ajuda, que não faz nada, que não dá uma palavra de ânimo, que só dá palavra de desânimo, que não eleva a nossa autoestima, que não faz nada pela gente. Não conte os seus sonhos realmente para essas pessoas. Conte os seus sonhos para pessoas íntimas, para as pessoas que provavelmente que poderiam te ajudar de alguma forma. Porém, não conte também esperando alguma coisa, não. Conte porque você tem intimidade com a pessoa e quer falar. E José, depois de todo esse processo, meus queridos, ele foi chamado, né? Ele adivinhou os sonhos do copeiro e do padeiro. Certo dia ele foi chamado para decifrar o sonho do faraó. Então as pessoas não estavam descobrindo, as pessoas sábias daquele tempo não sabiam. E chamaram quem? José. José. Isso, foi ele que foi chamado. E ele revelou o sonho lá e tudo. E ele chegou ao seu propósito, ele cumpriu o seu propósito, ele revelou o sonho, disse que iam ter alguns anos de miséria, alguns anos de bonança. Então ele foi chamado para administrar durante o tempo de bonança, para quando chegasse o tempo ruim, tempo em que as coisas iriam faltar, em que os alimentos iriam faltar, ele soubesse administrar tudo e guardar. Essa foi a estratégia de José, um jovem sonhador, um jovem que sonhou e que acreditou no processo, que acreditou em todo aquilo que ele passou, que teve um propósito maior. E o melhor de tudo isso, gente, que eu vou falar em outro vídeo para vocês, é que ele não sentiu raiva dos seus irmãos, ele não guardou rancor, ele simplesmente perdoou eles e o abraçou de uma forma muito linda, depois de ele ser o governador, mesmo que os próprios irmãos desacreditassem dele, mas ele chegou lá, ele cumpriu o seu sonho, ele realizou o seu sonho conforme aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí abaixo. Se você tem sonhos, se você compartilha seus sonhos com alguma pessoa, comenta aqui abaixo. E se você é uma pessoa mais reservada, prefere não contar, respeito demais e admiro todos vocês. Um beijo no coração e tchau, tchau.